Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Falando de Verdade e vamos hoje destrinchar, estudar juntos mais um vídeo de um assunto muito importante que é o verdadeiro nome do Criador. Antes de tudo, queria dizer que o propósito desses vídeos, desse estudo, desse canal, não é gerar polêmica, muito menos conflitar, né, as tuas convicções. A proposta desse canal é dar condições, viabilidade para as pessoas terem acesso, né, ao conhecimento, à verdade sobre determinados assuntos. Mas cada um tire suas próprias conclusões, né, cada um tem um entendimento e até a testificação que o próprio Deus, o próprio Pai, dá na pessoa sobre o que é e o que não é. O complicado é quando a pessoa sente que é verdade, testifica que é verdade, mas não aceita, né? Despreza. Isso até significa o termo impiedade, né? O ímpio é aquele que conhece, sabe o que não deve fazer ou o que deve fazer, né? E despreza, né? Ele descarta, rejeita. Esse é a impiedade. Então, fazendo esse registro, eu peço para você ficar à vontade. Se você quiser interagir nos comentários, compartilhe. Se você achar o conteúdo mais que interessante, um conteúdo necessário para ajudar as pessoas a terem conhecimento da verdade, conhecereis a verdade libertará. Então compartilhe esse vídeo, os demais vídeos, né, que estão aí disponíveis no canal. Assuntos que por muito tempo pareceu já, pelo menos para mim, pareceu como um assunto encerrado. Não, é assim mesmo, mas depois que você vai se aprofundando nas origens, né, no que realmente é original, do que é essência, você vai vendo que nem tudo que diziam, nem tudo que a maioria diz que é, de fato é. Eu convido você a procurar, né, a verdade da sua essência, das suas origens, e não aí de uma maneira superficial. Pois bem, sem mais delongas, vamos agora para o conteúdo do vídeo de hoje, o verdadeiro nome do Criador, ok? Antes de chegarmos ao verdadeiro nome do Criador, é importante diferenciar o nome próprio do nome titular. Nome próprio é um nome que representa as características específicas de uma pessoa ou objeto, especificamente uma pessoa. Em se tratando de um ser, de uma pessoa, né, o nome próprio é o nome pelo qual a pessoa se identifica e é identificada. É a identidade singular, peculiar, né, única, específica de um ser. Exemplo, Paulo. Tá? Paulo é um nome próprio. Se você conhece alguém com o nome Paulo, ele só vai ser atendido ou vai atender algum chamado por esse nome. É claro que tem outras pessoas que têm o mesmo nome. Por isso que tem o nome e o sobrenome. O nome e o sobrenome gera uma identidade única para a pessoa. José é outro exemplo. Ana é outro exemplo. É importante diferenciar o nome próprio para o nome titular. O nome titular, ou um título, né, é um nome que expressa uma função, atividade ou representatividade de um indivíduo. É uma definição de exercício, o nome titular é uma definição de exercício, autoridade ou cargo. Exemplo, presidente. Qual o nome do presidente da República Brasileira? O nome dele é Jair Messias Bolsonaro, esse é o nome próprio. Mas qual o nome titular? Presidente Bolsonaro. Às vezes nem se chega a falar o nome da pessoa. Fala presidente, ele já atende. Porque aquele é o nome titular dele, é o título que ele está empossado, que ele está exercendo, né? É o cargo dele. Então, parece algo simples, mas é muito importante a gente fazer essa associação, ou desassociação, do nome próprio para o nome titular. Exemplos no nome titular, presidente, como eu falei, sultão, rei, imperador. Eu ia colocar aqui também César. Muita gente acha que César é um nome próprio. Hoje passou a ser. Mas, no início do Império Romano, César se tornou um título. Augusto César, Júlio César, porque ele era a autoridade máxima. Assim, entendendo assim, nós vamos, sendo assim, o Criador dos exércitos e da terra, e tudo que nela há, pode ser associado a vários títulos e nomes titulares, como Deus, Senhor, Divino, Altíssimo, Pai, Pai Celestial, Eterno, e assim vai. Geralmente com a letra maiúscula, a letra inicial maiúscula, que remete a um nome próprio ou algum tipo de nome titular, certo? Etc. Então, o Criador dos céus e da terra, ele leva esses títulos, seu nome titular. Entretanto, assim como todo ser, indivíduo, né, pessoa, até a divindade também é uma pessoa, o Criador tem um nome próprio. E esse nome é mais sagrado que tudo. Tá? O Criador ele tem os nomes titulares. Muitas vezes a gente fala com ele ou dele utilizando os nomes titulares. Não, porque o Senhor
Não, porque o meu Pai Celestial, o Altíssimo, né, o Todo-Poderoso, tudo é válido. Mas isso não é o nome dele. E tem algum momento em que ele apresentou o nome dele? Tem, está registrado nas Escrituras. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Saber o nome verdadeiro do Criador não é só interessante, é vital. Não é à toa que um dos 10 mandamentos está relacionado a respeito ao nome do Criador. É o terceiro mandamento: não tomarás para ti o nome do Criador em vão. Não chamar o nome dele em vão. Então, se ele colocou lá nos mandamentos, é porque é algo sério. É algo que ele dá maior estima, importância. Tá? Então, é importante você considerar isso. Não é à toa que o Messias disse ao orarmos, disse que ao orarmos devemos citar que o nome do Pai deve ser santificado. Não é à toa que os profetas declararam que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vê isso em Joel capítulo 3, 32. Joel, no Antigo Testamento, por assim dizer, antes do Messias, Jesus Cristo, e Yahushua HaMashiach, a gente também vai entrar sobre o nome verdadeiro do Messias. Joel, antes mesmo, né, dele nascer aqui na terra, o profeta já estava falando: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13, isso aqui foi repetido. Saber o verdadeiro nome do Pai Celestial traz luz aos que estão em trevas e potencializa a fé dos que já creem no Criador, mas sentem que algo não estava preenchido dentro de si. Na verdade, irmãos, aqueles que temem ao Criador, que respeitam, que amam, né, são humildes no coração, sabe que tem várias lacunas que não foram preenchidas, compreendidas, através do que os líderes e os pastores hoje tentam passar, tentam ensinar. A pessoa até aceita aquilo, faz vista grossa, mas tem um vazio preenchido de verdades, vazio de verdades, né, que é preenchido quando você vai realmente entendendo, né, a verdade, sabendo da verdade. E o nome do Criador é uma delas, tá bom? Assim como a origem do mal, assim porque que esse Deus é poderoso e bom, tem tanta maldade na terra, essas verdades todas têm revelação, têm resposta. Mas muitos, a maioria dos líderes, a maioria dos representantes da fé, eles não atentam, não prezam por isso, e por isso acabam dando interpretações e doutrinas e entendimentos completamente vazios, ou distorcidos, ou superficiais. Mas quando a gente vai preenchendo as lacunas, né, com a verdade, potencializa a fé. A fé da pessoa muda, a oração dela muda. A maneira como ela enxerga, a maneira como ela ora, a maneira como ela lida com as pessoas, lida com as escrituras, como as escrituras entram nela, tudo muda. E isso é vital, isso é importantíssimo. Esse é o propósito desse canal, desses vídeos. Não é dizer que eu sei, que você não sabe, ou que os outros não sabem, não tem nada a ver com isso. Quem dera se todos tivessem acesso e conhecimento, entendimento da verdade. A vontade, né, dos filhos de Deus deve ser essa, de levar a verdade. Saber o verdadeiro nome gera um despertar da fé, do amor e da justiça, assim como também inicia um processo de busca profunda do conhecer ao Pai, né? Essa busca de saber quem Ele é. Como a gente ama aquele que a gente não conhece. Como a gente pode amar a quem não nos relacionamos em verdade, né? Então, saber como Ele é, de fato, como Ele de fato é, e não como os homens ou a religião diz ser. É muito importante. E conhecer o Criador em sua essência é grandiosamente, né, transformador. Pois bem, qual é o verdadeiro nome do Criador? O verdadeiro nome do Criador dos céus e da terra, Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Quero salientar que esses nomes que nós estamos acostumados, que foram, né, fruto de traduções e transliterações do latim, do grego para o latim, do grego para o português, do latim para o português, esses também têm um nome original hebraico. Mas, por enquanto, para melhorar a identificação de quem nós estamos falando, nós vamos abordar e podemos continuar utilizando esses nomes. Isaac, Jacó, Abraão, tá? Mas é muito importante, você que preza pelo estudo, pela essência das coisas, você se permitir estudar e até considerar o verdadeiro nome desses personagens bíblicos, tá bom? Isso não é para usar, para debater ou confrontar as pessoas que não sabem dessa informação. É mais para fortalecer a tua fé pessoal. É para tu ter uma consolidação do entendimento original sobre os personagens e a história dos personagens, tá bom? Na essência. Mas continuando. O verdadeiro nome do Criador do céu e da terra, Deus de Isaac, Jacó e Abraão, pai do Messias, Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Qual é o nome dele? É Iar, tá? Pode soar estranho para ti agora, claro, acostumado desde quando pequenininho, né,
desde pequenininho, as pessoas falando, olha, Deus, Papai do Céu, tudo isso é válido. São nomes titulares. Aí apresentaram também Jeová, Javé, né? E aí muitas pessoas aceitaram isso. Não, o nome dele é Jeová, Senhor, não importa. O importante é o que eu sinto por ele. Não é bem assim. Exatamente por amarmos alguém, amarmos uma pessoa, nós vamos buscar saber como de fato ela é. Qual é o teu nome? Tu mora onde? Tu gosta de quê? Quando a gente se interessa e ama a pessoa, a gente procura saber, não é? Então eu creio que se você está assistindo esse vídeo, porque há um amor, ou uma busca do conhecimento verdadeiro do Criador, e ele tem se revelado. Ele tem usado os seus para falar a verdade, trazer a verdade. Ok? Então o nome dele é Yah. Então vamos lá. Lembrando que Yah, né, significa eu sou. E é como se fala. Essas letrinhas aqui é como a gente fala, não é escrita, tá bom? Então, para você entender melhor a pronúncia, então use essas letras. Mas você vai ver, né, na escrita original aramaica, ou o paleo-hebraico, já já a gente vai ver como é que se escreve. Como é que Moisés, por exemplo, colocou lá nas tábuas, ou nas escrituras. Vai ver. Como se fala, o som que sai da boca. E não como se escreve, pois nome não se traduz. Por exemplo, da maneira que Moisés escreveu o nome do Criador, quando ele estava escrevendo o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento, dado que ele que foi escreveu, ou pelo menos ele ditou o que estava sendo escrito, não está Yah, não está essa escrita. Porque isso aqui é do alfabeto moderno. O Y, o A, o H é do alfabeto mais para cá, 1000 anos para cá, de 2000 anos para cá. Tá? Mas, porque nome não se traduz. Isso aqui é para entender como é que se pronuncia. Veja a escrita do nome do Criador no paleo-hebraico, que é o hebraico antigo, e no hebraico revisado, moderno. Olha como é que é o nome. Lê da direita para a esquerda, porque é um nome hebraico, os hebreus, né, o aramaico, é lido da direita para a esquerda. Não como a gente hoje, que lê, por exemplo, da esquerda para a direita. Tá bom? Qual o nome? É esse aqui, ó. Aqui é o hebraico mais antigo, que é o Yah, representa foneticamente essas duas letrinhas, Yah. Esse H, ele tem um som de R arrastado, Ar, né? Yah. E aqui você vê no mais novo, certo? Você vê aqui, hoje, no hebraico atual, o nome Yah, né, é escrito assim, se pronuncia Yah, mas a escrita é essa, ok? Yah, como se fala, é a matriz do nome do Criador, a base. Ninguém podia ou pode ter esse nome, ou dar esse nome a alguém, pois ninguém teria a audácia de se chamar ou chamar um filho de eu sou. Yah representa eu sou, tá bom? Então, pare e pensa, por que ninguém teve o nome Yah? Né? Aquelas duas letrinhas aqui que eu mostrei para vocês. Porque ninguém teria a propriedade que só o Criador tem de dizer eu sou. Então, quando Moisés pergunta qual é o teu nome, ele diz eu sou o que sou. Yah Hayah. Eu sou o que sou. Tá? E eu sou não é apenas uma frase. É como ele se apresentou. É o nome. Ele disse que aquele nome era sagrado para Moisés. Tá? Só o Criador tem a prerrogativa, propriedade, autoridade de dizer que é o eu sou. Certo? Yah. Como foi dito, Yah é a base, matriz do verdadeiro nome do Criador. Dessa matriz existem conjunções, né, que completam a essência do nome do Criador. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Em muitas traduções, lá, principalmente as mais antigas, tem assim, que o YWHW enviou vocês. E muitas pegam esse YWHW, né, e começaram a traduzir como Javé, Jeová, Yavé. Mas se você for fiel à escrita aramaica, que Moisés, os hebreus, o hebraico, o paleo-hebraico, você não vai ver lá o Y, nem o W, nem o H, nem o W. Você vai ver Então, quando Moisés fez essa pergunta para ele, o que ele disse? Olha aqui, ó. Que lhes direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Hayar, Asher, Hayar. Eu sou o que sou. Então, é isto que você dirá aos israelitas, disse o Criador. O eu sou, Hayar, me enviou a vocês. Entenda, nome não se traduz.
Ah, pastor, a gente tem que pegar o nome hebraico e continuar usando ele em hebraico. É óbvio, porque o nome da pessoa não se traduz para uma outra língua. Se o seu nome é Paulo, você vai ser Paulo na China, que lá fala o mandarim, você vai ser Paulo na Itália. Ainda que eles enrolem a língua, tem uma dificuldade de pronunciar o seu nome, mas Paulo é Paulo. Paulo, 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 mas vai ser Paulo, certo? Então não se pode pegar o nome do Criador e traduzir, mudar as letras. O que você pode é colocar uma transliteração para ajudar a pessoa a pronunciar o nome. Como a gente bota o Y, o A e o H, mas não pode mudar o nome. Tá? Isso é uma adulteração. Okay? Então, aqui em Êxodo capítulo 13, versículo 13, 14, está registrado o momento em que o Criador abre a boca e fala para Moisés. Ayar ha-ayar. Tá? Eu sou o que sou. Ayar te enviou. Certo? Uma outra interpretação do verdadeiro nome, que não está errada, apenas incompleta, é Yahu. Tá? Y-A-H-U, como se fala. Tá? Não como se escreve. Se escreve no hebraico. Aí você vê agora a escrita de Yahu e Yahu. Toda vez que termina com H, como essa aqui de baixo, é porque tem o sai uma pronúncia de R. Assim como no norte-americano, a língua inglesa, hot dog, H-O-T, tem um som de R. Hot dog. Hospital. Tá? Mas no português, no Brasil, na língua portuguesa, o H tem som mudo. Hospital. Né? Você vai ver um nome com O. O H, Igor. Né? Se fosse no aramaico, Igor seria Rigor. Estou dando um exemplo para você entender como a pronúncia de uma letra muda. Então, aqui em cima, Yahu, embaixo, Yahu. Certo? Então, essas também são variações do nome Yah. Devido às diversas revisões hebraico novo e também a influências dos judeus maçoretas, que é um tipo de judeus que trouxe ali uma interpretação diferente do original, com o tempo o nome correto do Criador foi se perdendo. Você tem que considerar a vida além do teu tempo de vida, do que você pegou. Quando você chegou, as coisas aparentemente já estavam estabelecidas, mas como foram estabelecidas? Como essas verdades chegaram até você? Chegaram íntegras? Chegaram preservadas? Você tem que ter esse pensamento crítico. Contudo, no paleo hebraico, a língua mais antiga, foi conservado o ar. A importância da letra Re, você vai ver que essa Re é uma letra do alfabeto aramaico. Re. A importância da letra Re, que se lê Ar, é tão grande que aparece 2 vezes no nome do Criador. Tá? Eu posso trazer para você, né, o seguinte: Yahweh, Yah, Yahu, Yahweh e Yahweh é como se fala, voz que sai da sua boca, e não como se escreve. É importante refrisar. Nome não se traduz. A escrita segue o perfil das imagens em hebraico a seguir. Agora presta atenção nessas imagens. Aqui você vê a letra Yud, atenção. O que as pessoas colocaram Y, W, H, W, para interpretar como se fosse Javé ou Jeová, no hebraico, né, moderno, revisado, as letras usadas, né, para associar ao nome do Criador, a escrita nome do Criador, é Yud, Re, Vav, Re. Esses aqui são os nomes das letras, dos símbolos hebraicos. Yud, Re, Vav, Re. Quando Moisés escreveu lá em Êxodo, né, eu sou, com o nome do Criador, né, que significa o eu sou o que eu sou, ele botou Yud, Re, Vav, Re. Que, para a gente entender, usamos essas letras Y, H, U, H. Lembre-se que se lê da direita para a esquerda, no hebraico. Yud, Re, Vav, Re significa Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah. Tá? Isso aqui é a verdade, é a essência, é a origem. Então, você vê também, aqui, ó, no primeiro lá de cima, é o Yahuwah, o hebraico mais antigo. Essa é a escrita do nome do Criador. Está lá nos textos originais, né, do Antigo Testamento. No Novo Testamento não vai estar porque foi escrito em grego. Mais na frente a gente, né, fala mais um pouquinho sobre isso quando formos falar no nome do Messias. Tá? A gente vai chegar lá. Mas aqui é o mais antigo e se lê primeiro aqui, se lê Yahuwah, que é o hebraico antigo. Aqui o hebraico mais moderno, você vê Yud, Re, Vav, Re, da direita para a esquerda, Yud, Re, Vav, Re, então significa Yahuwah. Você vê Yud, Re, é Yah, que é a base do nome do Criador. Né? E do lado você vê no antigo. Tá bom? Assim, o Yahu, você vê aqui Yud, Re, Vav. E você vê aqui também Yud, Re, Vav, mas
no mais antigo. Yahweh, certo? Ha-Hayah. Então você está vendo aqui a escrita do que significa, né, o nome do Criador, certo? E vamos ver agora o seguinte, mas afinal, quando se deve invocar o nome do Criador? Tá? Ah, tudo bem, pastor, o nome do Criador é esse, eu não falo hebraico, eu sou obrigado a falar em hebraico, eu sou obrigado a escrever em hebraico, toda vez que eu estiver orando, ou então falando com alguém, quando eu falar o nome do Criador, eu tenho que falar em hebraico, eu tenho que aprender isso. Bom seria se fosse, você tiver a determinação de viver mesmo a essência do que é, do nome da pessoa. Mas, olha aqui, ó. Quando se deve invocar o nome do Criador? De fato, não se deve chamar o nome do Criador em vão. Por isso, entendo que, no cotidiano e nas conversações habituais, o mais apropriado é usar os nomes titulares para se referir ao Criador. Por exemplo, Deus, Pai, Senhor, Eterno, Altíssimo, Todo-Poderoso, tudo é válido. Eu sugiro às pessoas que falem esse nome. Use os nomes titulares. Tem algumas pessoas que estudam o verdadeiro nome hebraico e tal, que eles levam tão afinco que eles não gostam de associar o Criador, né, com Deus, porque Deus vem da derivação de Zeus, que é um deus da mitologia grega. Quem quiser evitar certos nomes para fazer alguma associação, ou não fazer uma associação com outro tipo de religião ou base de fé, tudo bem, mas os nomes titulares, né, é apenas para identificar a quem nós estamos falando. Tá bom? Então é mais que válido. Ao invés de ficar usar o nome verdadeiro, o nome próprio do Senhor, assim, em vão, à toa, é um pecado. Embora seja mais legítimo e belo usarmos os termos em hebraico para se referir ao Criador, Elohim, por exemplo, Adonai, eu vou trazer o significado desses nomes já mais na frente. El Shaddai, né, vou tomar bem aqui, El Shaddai, etc. Embora seja mais belo e legítimo, não há problema em usar os títulos para se referir ao Criador, na língua local. No nosso caso, português, Brasil, né? Entretanto, para não sermos associados com engano e alusões pagãs, é mais sábio e prudente usarmos os complementos, por exemplo, de Israel, o complemento Criador dos céus e da terra, o complemento de Abraão, de Isaac e Jacó, o complemento da Bíblia, e etc. Por exemplo, quando você se referir a Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e seria interessante a pessoa falar que o Deus de Israel, acrescento de Israel, te abençoe, porque Deus pode ser qualquer Deus. Deus tem Deus dos muçulmanos, tem o Deus budista, tem Deus em tantas religiões. Então, qual é a diferença do Deus que você serve, crê e acredita que é o único e verdadeiro dos demais? Como identificar? Então, acrescenta o Deus de Israel, Deus criador do céu e da terra. Não fica só na palavra Deus, que fica muito subjetivo. Então, essa é a minha instrução. Ao invés de ficar usando o nome verdadeiro, o nome próprio do Senhor, usa Deus, usa o Senhor dos exércitos. Outro exemplo, assim como o Senhor, o Deus da Bíblia, disse. Deus da Bíblia também é interessante, porque o único Deus, né, que está ali entronizado é o Deus que criou os céus e a terra, o verdadeiro. Então a Bíblia sempre se remete ao verdadeiro Deus. Então usa o Deus da Bíblia. É só uma questão de bom senso, tá? Uma questão de harmonia com o entendimento, a consciência das pessoas. Outro exemplo é vai na paz, do Criador do céu e da terra. Né? Então, alguns exemplos. Para a gente fechar aqui, olha aqui, ó, termos em hebraico e seus significados. Yah, como a gente viu, significa eu sou. Yah, né? Eu sou o que? Eu sou o que sou, eu sou o que pode todas as coisas. Então, Yahweh, eu sou o que? Yahweh, Yahweh, seu nome, né? Eu sou o que existe, Yahweh, ou Hayah, o eu sou, significa Ha-Yah, Ha-Yah, o eu sou, A-Hayah, ou seja, esse A significa o primeiro eu sou, né? O início, eu sou o único, tá bom? Observação, a letra A desse A-Hayah representa a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph, né? Tá bem aqui, ó. Parece um xizinho, mas é a primeira letra, que representa o princípio. Então, essa letra aqui aparece depois da escrita. Ha-Yah, Asher, Ha-Yah, a gente viu, significa eu sou o que eu sou. Tudo isso aqui é como se fala, porque a escrita mesmo, você vê nessa tabela aqui, ó. A escrita em hebraico, está todo nessa tabela aqui, tá bom? A escrita tanto no antigo como no novo hebraico. E aqui vem mais alguns exemplos. Yahweh Tsevaot. Yahweh Tsevaot significa eu sou o que existe, o Todo-Poderoso, certo? Então, Yahweh Tsevaot. Aqui o Deus, o Dus, que significa Deus, tá bom?
O Elohim, Deus no singular. O Eloah, Deus no singular. É uma outra maneira. Elohi ou Eloah, certo? É Deus no singular, significa Deus, o Altíssimo. Elohim significa Deus no plural, como se fosse vós. Se você fosse referir a tanto ao Deus Pai como Deus Filho nos céus, você fala Elohim ou Elohim, vós, né? Então, Elohim, que é o nosso Deus, o nosso Deus. Adonai, que significa meu Deus ou meu Senhor, certo? As traduções acima são usadas para esconder o verdadeiro nome do Criador, a fim de que as pessoas não pronunciem o nome do Criador em vão ou blasfemem sobre ele. Essa cultura de esconder o nome começou na Babilônia antiga, quando o povo era pagão e preferia pecar ao invés de trilhar o caminho da salvação. Então, as pessoas começaram a esconder o nome, né, do Criador, estavam blasfemando, estavam transformando o nome do Senhor como mais uma coisa. Por isso que o Messias ele diz a orar, começar a dizer, Pai, né, nosso que está no céu, né, santificado seja teu nome. O nome do Senhor foi blasfemado. O nome do Senhor ele se tornou chacotas em muitas nações. Então, começaram a preservar o nome do Senhor, se referindo aos nomes titulares. Elohim, Adonai, El Shaddai, entendeu? Então, continuando. Há também relatos que os sionistas, uma seita dos supostos judeus ortodoxos, propositalmente começaram a esconder o nome do Criador, para os gentios não saberem e serem salvos ao invocar o nome divino. Há uma linha aí de entendimento de que um grupo de judeus que tinha acesso às escrituras sugeriram tirar o nome verdadeiro, Yah, né, a escrita lá no hebraico, os textos nas escrituras, e começar a colocar outros nomes associados a Senhor, ao Poderoso, ao Eu Sou, para que as pessoas não soubessem e invocassem o nome do Senhor e fossem salvos. Tá? Mais termos hebraicos e seus significados. Kadosh significa santo. Ashad significa Shabbat, né, o sábado, o dia de descanso, concebido pelo Criador. Então, esse nome aqui, Shabbat, é o único dia da semana que tem um nome próprio, que é o Shabbat. O próprio Criador falou, né, lá no início, quando ele concluiu a criação, no sexto dia, no sétimo descanso, ele disse, olha, esse aqui é o Shabbat. E esse dia é o Shabbat, é o dia de descanso. O nome Shabbat significa descanso, tá bom? Shalom é paz, ou a paz interior, ou uma saudação. Shalom, olá, paz. E aí, oba, entendeu? Paz. O Shabbat Shalom, que é o sábado de paz. Ruach, algumas pessoas conhecem como Ruach, que é até nome de loja, né? Livraria. Mas Ruach, sopro da vida. A palavra espírito, que a gente usa muito, Espírito Santo, ou o teu espírito, não existe, né, no hebraico. Se você for para o hebraico, você vai ver a expressão Ruach, tá? Que significa sopro da vida. O que tem dentro das pessoas? Ruach. Em vez de espírito, é o sopro da vida, é o fôlego, a essência divina. Emuná, que significa fé ou fidelidade. Baruch, que significa abençoado. Tem até uma música do Fernandinho que fala Baruch Rabá, Sheer Adonai, né? Que é abençoado seja o nome do Senhor. Baruch Rabá, Sheer Adonai. Aleph, o princípio, o primeiro, a gente viu a primeira letra do alfabeto aramaico, tem o Taf, Aleph Taf, o fim, o último. Então, assim como em grego fala o alfa e o ômega, né, em hebraico significa Aleph Taf, ou seja, o início e o último, tá bom? Que também isso é associado ao nome do Criador. Aleph Taf, princípio e o fim, primeiro e o último, também pode ser interpretado como o nome do Criador. Olha a escrita aqui, não sei se dá para você ver, a escrita aqui, Aleph Taf, é o nome do Criador, por se tratar do princípio e o fim. Contudo, o nome que o Criador revelou ao seu povo é Yah, eu sou. Né? Yahweh, eu sou o que sou. Né? Meshilá é perdão. Kavod é glória. Shamaim é céus, referência livro de Enoque, né? Que lá fala do Shamaim, os céus, a habitação celestial. Adam, que é a humanidade, tá? Ahab, sacrifício, esse é o verdadeiro amor. Lá no hebraico você não vai ver a palavra amor, que você vai ver a palavra ahaba, né? Ahab, que é o sacrifício e o amor, pois a palavra amor não existe no hebraico. Aaron, arca. Malach, anjo, mensageiro, o Malach. Nacham, arrepender-se. Etz, árvore. Em suma, até antes desse estudo, o Deus Pai não levava em consideração o tempo da ignorância. Tá? Está registrado em Atos
17:30. O tempo em que você não sabia, tá? Ou conhecia a verdade do seu nome. Mas a partir de agora, ao saber de tal verdade, o Todo-Poderoso não tomará por inocente aqueles que desprezarem a verdade, os seus ímpios, do seu nome, e ou chamar seu nome em vão. O Senhor não vai tomar por inocente, porque ele não sabia. Você sabe. Então, pastor, eu não queria nem ficar sabendo, eu queria continuar mesmo chamando o nome que viesse dentro de mim. Mas o amor do Pai faz com que ele revele a verdade aos seus. O Messias falou em João capítulo 14, ele falou, olha, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque tudo que eu sei, tudo que eu conheço do meu Pai, eu tenho dado, revelado a vocês. Em outro texto diz, Pai, graças eu te dou porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Sim, porque o Pai se agradou em revelar aos humildes de coração. Né? Em outro momento, o Messias fala assim, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, o que realmente é a verdade do Criador. Aí você é alcançado pela verdade, pelo amor da verdade, né? Pela graça divina, e você vai desprezar, você vai preferir ficar com a tradição do que a revelação, do que o entendimento, do que a verdade. Você vai preferir ficar com os costumes, com o que os outros acham, com o que a maioria diz, com o que é mais confortável, ou com o que é verdade. Tá? O Senhor não levará por inocente os que chamarem o seu nome em vão, como está registrado no terceiro mandamento. Êxodo, capítulo 20. O propósito de saber o nome do Criador, que é santo, não é se tornar um peso, uma maldição, né, para aqueles que vivem acostumados com outro nome. Essa não é a ideia. Agora te vi, você sabe o nome, agora... Não é para ser um peso, um fardo. O verdadeiro nome do Criador é bênção e salvação para aqueles que o honrarem e o invocarem de todo o coração. É bênção na tua vida. Que assim seja na sua vida. Que Yahweh te abençoe poderosamente. Aqui, dentro do estudo, no momento de oração, de intimidade com o Criador, né, nada melhor do que invocar o nome do Senhor, Yahweh. Né? Em nome de Yahweh, eu te abençoo, eu seja abençoado, o Brasil seja abençoado. Mas eu não vou pegar esse nome e transformar ele numa polêmica, uma causa de contenda, de discussão. Não. No dia a dia, para as pessoas se associarem melhor de quem nós estamos falando, vou falar o nome do Senhor, o Criador, Deus do céu, da terra, o Deus de Israel, né? O poderoso Deus, tanto faz. Jeová, como você entende, Jeová, pois é o Todo-Poderoso, mas o verdadeiro nome é Yahweh. Tá? Você vai ver mais na frente como é importante saber o nome do Criador, porque o nome do Filho tem o nome do Pai. No próximo vídeo você vai ver com a gente que o nome do Filho tem o nome do Pai. Tá? Assim como os filhos de hoje carregam o nome do Pai no seu sobrenome, com o Messias não foi diferente. Você vai ver que Yah está dentro do nome original verdadeiro do Messias. Como não é importante? Como não é maravilhoso? Né? Isso renova a tua fé, renovou a minha fé, potencializou o meu relacionamento com o Criador e me fez estar aqui nesse canal, levando para você uma verdade que abençoa, que liberta, que restaura. Tá? Então vou ficando por aqui, para não ficar muito grande o vídeo. Eu acho que até ficou um pouquinho grandinho, mas é por uma causa que vale a pena. O importante é que o Criador do céu e da terra, Yahweh, né, Sebaot, o Todo-Poderoso, te abençoe, corpo, alma e espírito. Forte abraço, até a próxima.